Nessa segunda semana, no mês de junho de 2024, o STF lançou a nova edição do seu informativo de número 1138 de 2024 e trouxe aí três temas que eu acho muito pertinente a gente começar a estudar agora, seja você que esteja estudando para concurso público, quanto para quem também está no ramo de advocacia, ou até mesmo se você é um amante do direito, como todos nós. Então, sem mais enrolar, eu quero que vocês deixem o like, deixem comentários se tiver dúvidas, porque eu faço questão de responder, tá bom? Não deixem dúvida para vocês, deixem aqui nos comentários que eu vou ajudar assim que eu ver. Maravilha? Compartilhe também quem estiver estudando, preparatório da OAB também, preparatório para concurso. Vamos estudar juntos e conseguir passar, fazer essa famosa aprovação. Mas agora, partindo para o assunto, eu já vou colocar aqui o primeiro tema, que é assédio judicial a jornalistas, liberdade de expressão, liberdade de imprensa e foro de domicílio do réu. O que estava acontecendo nessa ADI do número 6.792 do Distrito Federal e da ADI 7.055 também do Distrito Federal? Principalmente no período das eleições, estava tendo que certos jornalistas eles estavam sendo caçados por entidades políticas e eles acharam uma maneira de coibir essa prática de publicações enviesadas ou que não agradam a determinados grupos. E o que acontecia? Para que essa pessoa não publicasse tal conteúdo que viesse a prejudicar a imagem desse determinado grupo, começou a promover diversas demandas judiciais de má fé mesmo, tá? Muitas vezes de má fé, simplesmente para inviabilizar a própria atividade do jornalista. Então, imagine que você está lá para publicar um artigo de opinião, só que em razão dessa publicação do artigo de opinião, você vai ter diversas demandas, umas 20 no Pará, 10 em São Paulo, 5 no Rio de Janeiro, 4 em Minas Gerais. Isso, ou seja, o seu próprio trabalho, esse mecanismo de judicialização, iria acabar com o seu próprio trabalho. Então, em razão disso, muitos jornalistas acabavam de não publicar o artigo por não sofrer esse tal assédio judicial. Então, chegando isso no STF, qual foi a tese que eles fixaram para resolver esse problema? E aqui embaixo eu vou colocar para vocês, vou ler um pouquinho e dar um resumo, tá? De que a tese fixada foi: constitui assédio judicial, comprometedor da liberdade de expressão, o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos em comarcas diversas, com o intuito ou efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa. Nesse ponto 1, é exatamente aquilo que eu falei. Está exercendo a sua atividade de jornalista e, para um grupo coibir esse jornalista, utiliza-se de instrumentos de demanda judicial em diversos lugares para tornar excessivamente oneroso e acabar de desincentivar a não fazer essa publicação. Tá? E o que o STF, depois de reconhecer, vai fazer? E vem o ponto 2. Caracterizado o assédio judicial, a parte demandada poderá requerer a reunião de todas as ações no foro de seu domicílio. A responsabilidade civil de jornalistas ou de órgãos de imprensa somente estará configurado em caso inequívoco de dolo ou de culpa grave, evidente negligência profissional nas apurações do fato. Ou seja, para acabar com o assédio judicial, o STF permitiu que poderia fazer reunião de todos esses processos que eles entraram em diversos estados e reunir tudo no domicílio do réu, que seria o jornalista, porque simplificaria a defesa e também deixaria de ser excessivamente oneroso, sendo que está todas as demandas de um determinado fato em um só lugar. Então,
Isso foi benéfico, tá, para o jornalista. E também porque existe uma garantia constitucional aí, tá, que a liberdade de imprensa, liberdade de expressão está previsto na Constituição. E foi uma luta grande para ter isso, porque se lembrar que no período de 64 até chegar à Constituição aí de 88, houve aí restrições de liberdades por assuntos políticos, né? Estava num contexto histórico de Guerra Fria, de que havia ascensão do modelo socialista, etc. Então, a liberdade de restrição foi restrita naquele determinado momento, só que hoje veio à tona e está sendo uma garantia constitucional, então por isso que o STF ele fez essa modificação no processo civil, porque a liberdade de expressão é algo que deve ser garantida e que ela não deve ser ferida simplesmente por seguir uma determinada regra do processo civil. Utilizar o instrumento do processo civil para ferir um direito constitucional aí não faria sentido no contexto hoje. Então o STF ele foi muito feliz em fixar essa tese. Maravilha? Vamos para o próximo aqui, saindo de assédio judicial para jornalista, vamos sobre igualdade de gênero. Tá? E o que foi discutido também no STF, nessa ADPF 1107 no Distrito Federal também. Tem o tema de inconstitucionalidade da desqualificação da vítima em processos criminais de violência contra a mulher. Não tem tese fixada aqui no PDF, mas eles deixaram um resumo, tá? E eu vou te contextualizar. No resumo ele fala: é inconstitucional a prática de desqualificar a mulher vítima de violência durante a instrução e o julgamento de crimes contra a dignidade sexual e todos os crimes de violência contra a mulher, de maneira que se proíbe eventual menção, inquirição ou fundamentação sobre a vida sexual pregressa ou modo de vida da vítima em audiências de decisões judiciais. Resumindo, o Brasil hoje ele adota uma política, além da Agenda 2030 também, né, que tá convergindo junto, mas de igualdade de gênero. E quando se fala de igualdade de gênero, é perceber que o papel da mulher na sociedade, tá, onde ela se encaixa hoje, é num contexto de vulnerabilidade. E por estar inserido nesse contexto de vulnerabilidade, o Estado ele tem que entender essa situação e reprimir qualquer tentativa de firmar essa desigualdade. Então, isso vem também na Convenção Belém do Pará, se não me engano, Convenção Belém do Pará, na tentativa de tornar a mulher igual ao homem, em questão de direitos e em questão também de respeito e etc. E o que estava acontecendo? Nas argumentações de advogados, nos crimes de violência contra a mulher, eles utilizavam-se de uma argumentação com base na vida pregressa da vítima para tentar gerar alguma dúvida, seja no tribunal do júri, ou para tentar beneficiar o seu cliente na demanda judicial. Só que o STF entendeu que o direito de defesa do réu, do acusado, ele deve ser garantido, mas essa defesa ela não é ampla, a ponto de reafirmar, né, ou de agravar uma situação que o próprio Estado tenta inibir, que é a desigualdade de gênero. Então você, a partir do momento que em violências contra a mulher você utiliza como argumento sentenças de estigmatização, sentenças que possam gerar problemas para a mulher em razão da condição do seu gênero, isso feriria a própria política que o Estado está tentando combater. Então, percebendo isso, limitou-se aí um princípio constitucional da ampla defesa em razão de garantir
outros princípios constitucionais que seriam de igualdade. Tá? Então, a partir do momento que tiver aí instruções de julgamentos que forem utilizado bases da vida pregressa da mulher, por exemplo, quantos caras elas saíam, ou o que se ela era solteira, se ela tinha uma relação sexual muito ativa, isso não pode servir como base para decisão de mérito ou para convicção do juiz, tá? Até mesmo para a própria defesa do acusado, porque isso violaria outros princípios constitucionais que o Estado está ativamente tentando combater. Tá? Então isso também foi algo muito feliz que o STF decidiu. Pena que não tem tese fixada, mas isso daqui pode ser muito cobrado em concurso, ou até mesmo nas próprias provas da OAB, quanto na vida prática do advogado em relação à esfera criminal. Eu acredito que isso possa repercutir também na esfera civil, ok? E por último aqui, de tema relevante que eu achei nesse informativo da semana de junho de 2024 foi esse RE 1.188.352 do Distrito Federal, que virou tema aí de repercussão geral 1036, ok? Que é a competência legislativa para editar normas sobre a ordem de fases do processo licitatório. E o que acontece nesse tema aqui? A licitação, como muitos de vocês devem saber, ela é um procedimento administrativo para que a administração pública possa fazer contratações com o privado de maneira a garantir essa contratação que seja de maneira pública, que seja de maneira impessoal, que seja de maneira eficiente. Então, o processo de licitação é o quê? É um procedimento que visa garantir essas premissas necessárias para a administração pública se manter íntegra, tá? Para que não haja corrupção, que não haja desvio de verba, improbidade, etc. Então, mas o que aconteceu? Nesse processo licitatório, existem aí a lei, a 8666, a 14.133, se não me engano, salvo o melhor juízo, de que existe um procedimento a ser seguido. Só que aí veio leis estaduais, leis distritais, leis municipais, que faziam o quê? Chegava e invertia as ordens da fase do processo licitatório. Geralmente, esse processo ele tem 3, 4 fases. E aí vinham essas leis, que não eram federais, e invertia, adiantava uma etapa, postergava outra etapa, trocava as etapas. E chegou no STF falando que, olha, lei municipal, lei estadual não pode mexer no conteúdo de processo licitatório, porque isso seria competência da União. Somente por lei federal poderia haver essa modificação. Mas aí, chegando no STF, eles fixaram essa tese de que são constitucionais as leis do Estado, do Distrito Federal, municípios que, nos procedimentos licitatórios, antecipam a fase, tá, que é constitucional, os procedimentos que antecipam a fase de apresentação das propostas para da habilitação dos licitantes, em razão da competência dos demais entes federativos de legislar sobre o procedimento administrativo. Ou seja, enfim, leis estaduais e leis municipais que antecipam essa fase de apresentação de propostas está dentro da competência dos estados e dos municípios, e que isso não viola o Pacto Federativo, que, ou seja, é a competência do município, que não viola a competência dos estados, que não viola a competência da União. Maravilha? Então, essas foram as teses dessa semana do mês de junho. Muito interessante, é muito bom anotar, muito bom guardar, porque isso provavelmente pode cair em alguma prova de concurso ou até mesmo no exame da ordem. Maravilha? Se tiver alguma dúvida também, pode deixar nos comentários. Curte esse vídeo e compartilhe com quem tenha interesse nesses assuntos do mundo do direito. Tá bom? Até a próxima e tchau, tchau.